mas por que que o Spark faz shuffle? E aí isso é uma pergunta muito legal, porque, de novo, você entende o porquê, você entende o processo como um todo, tá? Então, por que que o Spark utiliza o conceito de shuffle? Lembra que shuffle não é algo do Spark. Isso é algo nível tecnologia como um todo. São técnicas de como você processa, armazena, organiza e trabalha com dado de forma eficiente. Então, a pergunta é, por que que o Spark faz shuffle, Luan? Tá? Então, eu trouxe aqui 4 fatores importantíssimos para você entender por que que o Spark opta em utilizar o nosso tão querido Shuffle. Tá? Então, primeira coisa que acontece aqui. Lembra que eu falei para vocês que o Spark é uma tecnologia de topo de processamento, né? Então, na verdade, quando você executa os dados, lá por debaixo dos panos a gente não vê isso. Mas o dado pode estar numa localidade, né? O dado armazenado pode estar numa localidade em que o processador não está na mesma localidade. Então, o Shuffle, ele é um processo muito legal, porque o que ele faz é, ele tenta organizar os dados, né, de uma forma com que a localização desse dado esteja perto dele. Isso é uma das técnicas para que você consiga fazer ordenação e você consiga fazer orientação desses dados de forma eficiente, porque você está no mesmo local. Isso quer dizer o quê? Você tem menos falha de job, você reduz a quantidade de transferência de networking no final das contas, porque você não está fazendo isso todo embaralhado, você está separando esse dado num local para fazer, então isso reduz o seu footprint de dados. Segundo, facilita o paralelismo. Por quê? Se você tem quando você faz um shuffle, você organiza esses dados, você deixa o dado de uma forma em que ele vai ser aproveitado em todo o cluster. Ou seja, o processamento do seu dado ele vai ser bem aproveitado em todo o cluster, em vez de ter somente uma máquina que está processando bastante e outras 2, 3 máquinas que estão processando ali em metade da sua capacidade. Isso também gera muito problema de skill que a gente vai falar. Ou a gente tem, por exemplo, um processo que foi dado a uma transformação. Por exemplo, uma transformação, se você der um group by key, você está especificando que essa chave tem que estar vinculada a um processo. Então, ele tem que ordenar esse dado para te entregar dessa forma. E, por fim, habilitar tolerância à falha. Né? E isso aqui é muito legal. Por que o Shuffle é muito interessante? Por que o Spark adota o Shuffle? Porque isso vem muito do conceito do MapReduce. O MapReduce são mappings e reducers que vão reduzindo a quantidade de dados intermediários para te entregar o resultado. O Spark utiliza essa mesma ideia de DAGs, né, e todo esse processo acíclico de processamento, mas o que é legal disso com o Shuffle? É que todo o Shuffle em si, ele é um processo intermediário. Isso quer dizer que se ele é um processo intermediário, muitas das vezes você pode utilizar processos externos ou você pode utilizar storage para armazenar essas informações. E o que é legal de um processo intermediário é que ele pode ser utilizado caso a sua máquina tenha falha. Tá? Então, se a sua máquina tenha falha, outra máquina pode assumir e continuar esse processo de shuffle. Inclusive, tem uma feature muito legal do Kubernetes com o Spark que possibilita exatamente isso. Você seta esse cara e ele reaproveita todo o shuffle, independentemente se aquela máquina morrer durante o processo, porque você está escrevendo os estágios intermediários em SSD. Bem legal, esse recurso eu já usei bastante, já tive muitos benefícios.